Isso, que é, diga-se de passagem, no Vale do Rio Tijucas, tira chapéu. Verdade. Tira chapéu. Os meus livros são corrigidos por ela. Eu, quando escrevo um livro, já mando para a Ilse para ela corrigir, fazer a modificação que se tornar necessária. E tudo dá certo, graças a Deus. Então, eu nem sei se mais daqui para frente vou comparecer mais em algum lugar, porque, como eu estou falando, o tempo vai levando cada um para o seu lugar. Mas eu fico feliz de estar aqui hoje. Eu conheci você, não me lembro, mas se não me engano, lá na prefeitura de São João Batista, num evento, qualquer coisa, mas me contaram, mas marca muito. Na Câmara Municipal e um dos lançamentos do livro do senhor. Depois aqui, eu vou ser uma coisa, uma verdadeira. Canelinha, metade do meu coração pertence a São João Batista. Outra metade pertence a Canelinha, porque a minha mulher é da Índia. Então, eu vivi muito tempo ali na Índia, Canelinha. Mas tem uma parte minha também que eu vou confessar com toda honestidade. Por Deus que é verdade, é Nova Trento. Não porque ela está aqui, não, porque isso não, pouca coisa, nem adianta eu também jogar confete, porque isso não resolve. Não. É a verdade. Mas a gente marca certas coisas na vida da gente, ela é marcada, fica marcada na memória. Eu não me lembro que em 1957, eu era um garoto, 55, eu ia dançar em Nova Trento. A menina bonita estava lá em Nova Trento. São João Batista era um distrito pequenininho, nem não tinha nem salão de dança, só tinha lá no Oriente, na Ribanceira do Sul. Mas para lá nós não ia, então nós ia para Nova Trento. O destino faz as coisas acontecer. Quando chegou em 1957, 58, escrevia para os jornais, assim e tal, peguei a postular a criação do município, e lá, eles é que fizeram, porque não eu, me passar pela meta, não queremos mais deputado de fora, vamos, o doutor Villiers, o William Duarte, esse moço, esse menino, filho de São Nenê Marcolino, e eu fui. Mas em Nova Trento, eu nunca me esqueço, naquele tempo tinha lá cremígrafo da Palha. Gente, nossa, mas tantos outros que a gente nem pode mencionar. Aqui em Canelinha, nós tínhamos aqui, quando criou-se o município de Canelinha, se eu não me engano, foi lá pelo ano de 1962, por aí, não sei, esse não mesmo. Foi? É isso aí. Naquele tempo estava aqui o Silvestre, velho Silvestre, era um contador. Ele assumiu provisoriamente aqui em Canelinha. Depois foi eleito o prefeito, que se não me falha a memória, foi polaco. Não. Quem já foi o primeiro prefeito aqui? Bertoldo Cirilo. Bertoldo Manuel Cirilo. Isso mesmo, até escrevi um tema sobre ele, sobre o Bertoldo Manuel Cirilo. Mas, lá em Nova Trento, daí fui candidato quando não abriram as urnas. Até hoje, no cômputo, somando todos os eleitores que caem nas urnas, até hoje ninguém me supriu na quantidade de votos. Eu levei naquela época 888 votos, foi que me garantiu. Mas, estou contando isso, em compensação, depois eu fui construir um hotel lá no Santuário Santa Paulina. Depois vendi para as irmãzinhas da Imaculada Conceição, e nós já pegamos mais como pessoa. Mas, então, Canelinha, lá na minha casa, é verdade o que eu estou dizendo. Eu tenho 3 filhas e um filho. Mas elas, a maior alegria dela é vir na Índia. Interessante, porque se criaram ali na Índia. Quando criança andava por ali, porque se criaram. Se falar em Canelinha, nem chega perto. Porque elas, vamos dizer assim, na gíria popular, escola de ponte, e ali mora ainda, muita sobrinha e tal. Mas Canelinha é parte da vida da gente. O São João Batista é minha terra, Nova Trento, como eu estou contando. Eu fui até investir lá também, mas é um povo que é do coração, né? Agora, já Tijucas, que é do Vale, eu não vou dizer que não tem alguns vivos ainda, lá tem alguns vivos, sabe? Lá tem alguns, um pessoal daquela geração
antiga da minha, né? Mas eu agradeço a Ilza, agradeço a vocês todos. O Sebastião, o Marcó, ali, o Marchiani. Luiz Bastiani, ele certo era pequeno, porque quando ia falar com o pai dele, era o seu Marco, era um homem que resolvia os nossos problemas quando precisava tomar uma água, qualquer coisa, era na casa do Marco Bastiani. Já subiram. Aquele lá, os castanheiros do pé da serra, lá do Moura, tinha uma tifa e nós subia a serra. Naquele tempo nós andávamos nessa estradinha, tudo era de chão batido, estrada de terra, né? Era passado. Hoje vocês andam tudo no mar de boas coisas. Naquele tempo era difícil, tudo era muito complicado. Mas eu almocei na casa do, não sei se era o avô, o pai, mas naquele tempo, lá, Era avô? podia caixaria, lá naquela região ali, naquela tifa. Mas a gente fica, essa é uma recordação. Eu venho pra cá, mas será pra que eu vou lá em Canelinha, senhor? Vai cuidar de casa, ficar de casa, meu velho. Já não tem mais. Não, mas a recordação é uma coisa boa. É. Acredite, uma das minhas melhores coisas da vida também é você recordar os velhos amigos. A gente fica vendo pessoas que a gente não conhecia, mas que era de gente que a gente conhecia. Eu agora saí daqui a pouquinho, fui tomar um café ali no café que tem aqui na beira da coisa ali do... Jair. Como é o nome? Jair. E daí ele falando, ele disse, doutor, quando o senhor esteve aqui na vez última, eu estive lá tomando um café, se é um lugar para dar um bom café, ele pode ajeitar. E aí ele disse assim, eu botei no WhatsApp e mandei para o Moraes. O Moraes foi prefeito aqui, há tempo passado, há muitos anos, né? E daí ele expôs a minha... Que tal, porque faz 1000 anos que eu não vejo. A gente, cada um segue seu caminho. Eu disse, pois é. Eu me lembro que naquele tempo tinha Marlene Moraes. Marlene Moraes era uma professora. Foi minha professora. Hã? Foi minha professora. Então, essa menina, ela era uma professora, uma jovem, mas ela, quando o governo mandaram, acho que lá para os Cafundó, não sei, longe, aqui é o lugar dela, era Canelinha. Eu me lembro que ela foi lá no meu escritório, e foi lá, naquele tempo, 1959, 60 para aqueles anos. E eu era deputado, daí eu digo, não, então vai voltar para Canelinha. Depois eu fui lá e consegui, para ela vir para cá, para não sair mais daqui, porque era daqui mesmo, né? Mas a gente guarda, recorda, tem assim na imaginação, né? A melhor coisa do mundo é recordar, já disse que recordar é viver. A gente vai vivendo. Eu agradeço muito e agradeço, dá um abraço no prefeito. A Câmara de Vereadores eu não conheço, eu conhecia um só, mas também não é mais. Um dia lá nos visitar. O Dica lá do outro lado, lá dos papagaios, mas não sei mais quem é que é prefeito também, não sei. Mas eu dou um abraço dele, o vice-prefeito. Pode deixar que ser João, o nome é João, né? É. Nós tínhamos um projeto grande aqui. Ô, Janaíra, vai Pode perto para encerrar? fazer uma foto de vocês. Juliana, então, muito obrigada. Eu também vou... Obrigada. Senta aí um pouquinho, que agora é rápido e depois nós vamos tomar um cafezinho. Não, Tem mais umas histórias, tá? Mas antes desse encontro, tu tá Não, eu já... tá bom. Fica mais um pouco com a gente. Bom, gente, então essas foram as palavras do seu Julian. Ele que é também um contador de histórias, ele que é mais conhecedor desse vale e que já nos representou também na Assembleia Legislativa. Então, hoje nós temos aqui, na oportunidade, nesse lugar, o comparativo, né? Crianças que serão nosso futuro e aqui, seu Julian, representando a pessoa que que já fez muito pelo Vale, porque nós somos irmãos, né? Fomos filhos de Tijucas, São João Batista, Canelinha, Major Gersino e muitos irmãos também de Nova Trento. Então é por isso que hoje nós vamos agora, nesse momento, receber a artista Marta Reis Lourenço para contar
um pouco de histórias vividas aqui nesse lugar. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Marta. Eu sou a terceira filha do vô Manuel, né? O vô Manuel, ele nasceu dia 15 de 1 de 1943, no Moura. Era filho de Benta Melo Reis e de Antônio Reis. Ele era o terceiro filho de uma família de 13 irmãos. E nasceu na localidade do Moura. Em 1970, ele se casou com a minha mãe, Maria dos Santos Reis, que é família dos Simas da Nova Descoberta. Foram morar no Moura, lá perto da Mademelo, moraram até 1978. Em 1978, ele adquiriu esse terreno, né? Esse mais um lá no Moura, que a gente chama de Vargem, e aqui ele construiu a nossa casa. Nós viemos para cá, a Márcia nasceu no Moura, o Marcos e eu, e aqui no Areão nós tivemos o privilégio de nascer a última irmã, a Mara. Então, ele construiu o engenho, e aqui no engenho ele fazia farinha. O meu pai era agricultor, ele veio de uma família de agricultor, o pai dele também tinha engenho, e o meu avô materno, que era o pai da mãe, também tinha engenho. Então, a gente veio de uma família, descendentes de família que já tinham engenhos. E o meu pai era agricultor, ele plantava arroz, aipim, milho, ele tinha o gado, a mãe costurava para fora, a mãe tinha sempre galinha, né? E aqui a gente viveu e vive até hoje. Só que em 1987, o pai deixou nós num acidente. E aí, a mãe continuou fazendo a farinha junto com meu irmão. E nessas farinhadas aqui no engenho, os vizinhos vinham ajudar e nós, como criança, também ajudava. Era um monte de aipim e aí tinha o capote. O capote, o que era? Para a gente poder raspar a mandioca com uma alegria, era raspada até a metade e aí era competição. Quem raspava mais aipim, né? E aqui no engenho tinha muitas histórias e a gente ainda tem muitas memórias afetivas, porque o pai era o pai e a mãe era a mãe. A gente perdeu ela esse ano, né? Faz 2 meses. E assim, e uma das histórias que foi contada aqui no engenho era a do Bitatá, que era a bola de fogo. O meu pai, ele andava de bicicleta por tudo. Meu pai nunca dirigiu o carro. Ele andava de bicicleta. Inclusive, quando ele faleceu, ele era presidente do Sindicato Rural de Canelinha e a sede do sindicato foi ele que construiu na sua gestão, né? Até tem uma foto lá atrás dele no dia da inauguração. E a história do Bitatá foi o seguinte: meu pai tinha uma bicicleta Monarch, né? Ele andava, como era 4 filhos, quando a gente ia passear, a mãe levava 2, ele levava 2. Só que essa história que eu vou contar foi um dia que ele vinha da casa da namorada, que era a minha mãe da Nova Descoberta. Então, E antes da história chegar, vamos animar, né? A contadora aí se emocionou, né? se emocionou e realmente emoção quando a gente fala de coração, né? Quanto mais da nossa família, mas a pedido dela, a história ela só chega quando a gente realmente quer que ela chegue. Então, esta história mais linda, história que vem agradar, esse jeito encantado que veio pra vir e sonhar. E agora, minha palma.
E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história diferente, todo mundo vai gostar. Com vocês, Marta Lourenço. A Noite do Bitatá. O encontro do Manuel com um desconhecido. Manuel sempre foi um homem corajoso e destemido. Mas aquela noite mudou tudo. Ele estava voltando para casa depois de ir na casa da namorada, que era minha mãe. E quando ele estava passando pelas ruas desertas da Canelinha, pedalando a sua bicicleta, perto do cemitério, ele sentiu algo misterioso. A cidade parecia que estava mais sombria do que habitual. E era como se algo estranho estava prestes a acontecer. E foi quando ele viu aquela bola de fogo seguindo ele, flutuando silenciosamente. Ele tentou ignorar, pois ele era uma pessoa muito corajosa. Mas olha só o que aconteceu. Quanto mais rápido ele pedalava, mais rápido a bola o seguia. E ele pedalou tão rápido, mas a bola de fogo não deixava em paz. Finalmente ele chegou na sua casa, lá no Moura, porque nessa época ele era solteiro. Ele morava com meus avós, né? Com a Dinha Benta e o Dinho Antônio. E aí, quando o Manuel entrou dentro de casa, ele estava tremendo de medo. E ele entrou correndo e encontrou a minha avó, a Dinha Benta, sentada, né? Uma mulher calma, uma mulher sentada na sua cadeira, na mesa da cozinha, esperando por ele. E aí, ela perguntou o que aconteceu. Ela viu que algo estava errado. O que aconteceu, meu filho? Perguntou ela preocupada. Ele explicou que ele tinha visto a bola de fogo que seguiu durante todo o caminho para casa. Sua mãe parecia saber exatamente o que ele estava falando. Isso, meu filho, é o Bitatá, disse ela calmamente. Ele aparece de vez em quando, mas não faz mal para ninguém. Essa história foi o meu pai, Manuel Mário Reis, contou para minha irmã Márcia Reis Bittencourt no meados de 1980. Essa é uma das histórias que a gente escutava aqui no Engenho, né? Mas, assim, também tem muitas outras histórias. Tem histórias de bruxa, tem histórias de benzideiras, histórias de crianças embruxadas e muitas outras que eu vou contar em outra oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Marta. E quero te dizer que nós já ficamos curiosos para as próximas histórias, para outros momentos como este nesse lugar. Muito obrigada. Então agora chegou o nosso momento oficial de nós lançarmos o segundo livro escrito por Ilse Maria Paulino Gomes. Ela que é escritora e que aqui esse aqui tem a... Não, esse aí tem erro. Hã? Ah, tá. Abre sim. Aqui, ó. Estamos registrando esse momento que chegou novinho. Ilse Maria Paulino Gomes é natural de Lages, Santa Catarina. Cursou o ensino fundamental na Escola Estadual de Educação Básica Professora Minervina Laus, na cidade de Canelinha.
Formou-se normalista no Colégio Normal Espírito Santo, de Tijucas. É graduada e pós-graduada no curso de Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Universidade do Vale do Itajaí, Univac. Lecionou língua portuguesa para o ensino fundamental e língua portuguesa também para o ensino médio, na Escola Estadual de Educação Básica, professora Minervina Laus, onde aposentou-se. Gosta de leitura e, em especial, de romances regionalistas. Escreve crônicas sobre bucólica Canelinha, onde mora desde a infância. Compõe poemas e sonetos inspirados na natureza que a rodeia. É membro fundador do Grupo de Poetas e Escritores Sol Nascente, entidade responsável por editar o jornal cultural Vozes de Canelinha, que publica a produção literária do Vale do Rio Tijucas. Desde 2006, tem poemas e crônicas publicadas em diversas antologias regionais. Em 2021, publicou seu primeiro livro individual de poemas, Folhas ao Vento. E hoje, num dia histórico, no dia 12/6/2025, lança o livro Alguns Sonetos. E com aplausos, chamamos também a nossa escritora também para fazer o seu pronunciamento. Pessoal, aqui dentro tenho 62 páginas de sonetos, todos bucólicos. É o que eu gosto de fazer, eu gosto de apreciar a natureza. Eu moro num lugar privilegiado de Canelinha, que a minha janela dá para o outro lado do rio, um lugar descampado, que quando chega a primavera, eu tenho as flores das quaresmeiras, de várias cores. Tem cor-de-rosa, tem roxa. Quando chega o mês de janeiro, eu tenho as silveiras, que elas se vestem de noiva, que aquilo ali fica muito lindo no meio da verdura, daquele descampado, daquela pastagem. E em outras épocas do ano, eu tenho o flamboyant, que é uma árvore muito bonita. O flamboyant, e o nome em francês todo mundo sabe, que é flamejante, né? Aquelas flores lindas. Então isso me inspirou, aquele lugar ali me inspirou a produzir esses sonetos que eu tenho aqui. E graças à lei da PNAB, projeto PNAB, eu consegui publicar esse livro aqui de sonetos. Eu tenho ali, para vocês, a primeira edição eu pedi apenas 5 exemplares, mas eles vieram com um pequeno erro. Pedi mais alguns que estão a caminho. Fiquei sabendo hoje, no correio, que eles estão retidos ainda, vão chegar amanhã, estão na agência distribuidora de São José. Mas eu tenho alguns aqui, e quem quiser mais um exemplar, é só deixar o nome comigo, que a hora que eu tiver mais, eu entrego para vocês. Mas aqui tem coisas que eu vejo na natureza. Estou preparando o segundo livro de soneto. Se Deus quiser, no ano que vem, ou esse ano, quem sabe, eu lance mais um. Escrever é o que eu gosto de fazer. Muito bem. A gente sabe que a literatura é a sua paixão, foi a sua vida por um tempo.
no lecionar, né? Na caminhada, na trajetória profissional. Mas eu gostaria que uma curiosidade que você explorasse para a gente também. Um soneto não é tão fácil assim. Então, mas o que lhe inspirou a fazer um livro somente de sonetos e explicar um pouquinho para nós, né? Com as suas palavras e com essa professora aposentada, ainda apaixonada, exemplificar o soneto para a gente. Deixa eu pegar as minhas lunetas. Do começo, né? Começando do começo. Eu sempre fui apaixonada por história. História com H maiúsculo. Como o doutor Miriam falou, Marlene Moraes, ela foi minha professora de história e ela dava aula de história como se eu estivesse vendo um filme. Né? Tem passagens assim que eu lembro perfeitamente. E eu me apaixonei por história. Só que eu comecei a dar aula de 1ª a 4ª série no Moura e conversando com uma pessoa que fazia letras em Itajaí, ela disse para mim, tu estás sempre com o livro na mão, por que tu não faz letras? Aí eu tive aquela iluminação, aquela luz de fazer o curso de letras. Porque eu sempre fui apaixonada por literatura, mas apaixonadíssima por literatura. Principalmente quando a literatura fala sobre natureza. E eu me formei, infelizmente a minha professora de literatura, era excelente, ela faleceu no meio do curso. Nós tivemos uma, depois que veio a seguir, e ela estava muito preocupada com o mestrado dela. E ela não dava aula, a gente tinha que se virar. Pegava o livro e tinha que aprender sozinha. E eu aprendi sozinha aquilo que ela não ensinava, eu aprendi sozinha para dar aula para os meus alunos. Aí eu dei aula para a Márcia, dei aula para a Janaíra. A Marta, não lembro se deu aula para ela. Não deu, infelizmente não. Mas aquilo ali eu amava, amo literatura. E o soneto é um tipo de literatura, é um tipo de poema clássico. Ele tem medidas, ele foi criado na Inglaterra, né? E eu estive fazendo uma pesquisa, alguém diz que quem criou o soneto foi o Dante Alighieri, outros já dizem que não foi ele. Mas o maior sonetista da literatura mundial é William Shakespeare. E são 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. E tem que ter rima. Né? Não importa se seja a rima A, B ou B, C, mas tem que ter rima. E a última estrofe, né? O último terceto, dá um fecho de ouro na ideia, na história. E fazer soneto não é muito fácil, não. Lógico que o que eu faço não é perfeito, porque tem que ter a métrica certinha. E ainda é não atingir essa perfeição, de fazer a métrica direitinho. Mas estou tentando. Muito bem. Se eu passar... mas eu quero... Mais uma coisinha que eu esqueci de dizer. Quero agradecer... Eu agradeço aqui dentro, né, o pessoal do grupo de poetas, né, principalmente Janaíra, Márcia e Carmen, que sempre me incentivaram. E graças às duas, a Janaíra e a Márcia, eu me inscrevi nesse projeto. Aqui eu agradeço publicamente. Porque elas moram no meu coração. Dizer a você, né, que querer fazer a foto, depois a Dona Ilse vai estar ali, sentada ali na frente, fazendo autógrafos e também tirar a foto e registrar esse momento com cada um de vocês. Então, antes do nosso coffee break, que aqui está montado também com muito carinho e com muita tradição e coisas dessa terra, feita por mãos muito carinhosas, que é da Márcia, que a gente também agradece por abrir as portas desse espaço, né? E para fecharmos
essa primeira parte, nós vamos nos deliciarmos com uma leitura de leito. Soneto de verão. Janeiro, fevereiro e março é verão. São meses com sol intenso, sedutores e forte apelo sensual. Este é o padrão encantado da praia, os admiradores. Não apenas a saudável e bela juventude, assim como aqueles com espírito jovem, vêm buscar o lazer ao ar livre e a saúde. E no verão, para o litoral, se locomove. Sob um sol poderoso, ou dele protegidos, os praieiros felizes deliciam-se no mar, envolvidos pelo vai e vem da ondulação. Movimentos dos ventos quase incontidos, avançando sobre a areia para espalhar as suas rendas e fazer delas a dispersão. E aí a gente finaliza com esse poema falando de verão, mas que nos remete, hoje pela manhã, um frio de 4 graus, às 6 horas da manhã. Nessa tarde, o sol ainda entra no engenho, deixando esse espaço ainda mais lindo e mais poético. Mas para lembrarmos que as estações existem, que os tempos passam e que nós temos que viver um dia de cada vez. Estão todos convidados a nós nos deliciarmos de um café. Primeiro foto, né? E as fotos também estão... O teu tem temporizador? Não? Vamos lá. Ô, Jandira, vem também, querida. Vamos tirar foto. Fica com o café na mão mesmo. Vou tirar o óculos. Ô, Marta, Oi. depois tu vem aqui que eu vou tirar, tá? Tá. Primeiro ela vai fazer uma comida. Mais uma. Peraí. Mais uma com o meu. É verdade. Deixa nós passando por ali depois. A casa faz barulhinho? Só mais um pouquinho. Então vamos tirar direto pro da... Sim. Lembrando que se nós não registrarmos, né? Isso é muito importante. No futuro eles não terão registro. O registro, né? Porque isso é que comprova o fomento dessa política pública. Vale, já tirei, tá? Vamos ao café então e à sessão de autógrafo. Ô, Márcia, mas antes, tu poderia ligar o engenho pra gente e explicar um pouquinho da maneira, né? A cada parte. Agora, aquele momento especial e esperado. Ai, passei na frente. Márcia, registra para nós a cada processo do engenho para nós, fazendo favor. Todo mundo já sabe, né? Mas aqui era o local que chegava a mandioca para ser raspada. Logo depois daqui, ela ia para o tanque para ser lavado.
De lá, vinha pro cevador, né? A massa daqui vinha para a prensa, para sair, né? Espremer a água. Depois da prensa, peneira. E depois da peneira vinha pro forno, né? O forno saía no tanque e aí a farinha estava pronta para ir para as mesas das pessoas. Muito obrigada. Viva o engenho, vô Manuel! Viva!